Manejado versus domesticado. Todas as situações que acabei de descrever são suficientes para explicar as impressões digitais humanas mais sutis na Amazônia, mas ainda não são suficientes para produzir lavouras propriamente ditas. É aqui que precisamos nos munir de algumas distinções conceituais sutis, meio chatinhas, mas que haverão de nos ajudar a entender como os grupos de seres humanos, que inicialmente viviam mais ou menos como os Nukak, acabaram paulatinamente se tornando agricultores de verdade. Para isso, é preciso levar em conta que o processo é uma espécie de parceria, em larga medida ou mesmo totalmente inconsciente, claro, entre pessoas e plantas com modificações comportamentais e às vezes até genéticas de ambos os lados. Lembrem-se de que certos pomares, de árvores frutíferas de outras plantas úteis podem aparecer de modo seminatural nos arredores dos acampamentos de caçadores-coletores e deixam cair certas sementes, e elas acabam germinando. Supondo que, por qualquer motivo, tais acampamentos sejam ocupados por períodos relativamente longos, é fácil de imaginar que alguns dos moradores percebam a relação entre enterrar uma semente no solo e ver a planta nascer. Afinal, estamos falando de gente cuja sobrevivência depende muito da capacidade de observar cuidadosamente os fenômenos naturais. Veja, uma vez que eles se deem conta do ritmo médio do ciclo de vida de uma determinada planta, quanto tempo ela demora para produzir frutos, por exemplo, eles podem plantar sementes, sair no circuito longo de expedições, de caça e coleta e tal, e voltar para o lugar onde tinham saído a tempo de colher os frutos. Pelo menos um pouco de comida por ali. Por outro lado, sabemos que o solo revirado nos arredores dos acampamentos atrai por si só certas plantas com ímpeto colonizador, que crescem bem nesse tipo de ambiente e às vezes também são saborosas. É o que parece ter acontecido com os vegetais do grupo Dioscorea, correspondentes ao cará, inhame, típicos da América do Sul, pelo que sabemos, domesticado nas redondezas da Amazônia. Esse primeiro passo que descrevi já pode ser considerado manejo, mas ainda não chega a ser domesticação propriamente dita. No fundo, a diferença entre uma coisa e outra tem a ver com quanto a evolução conjunta, ou a coevolução, como dizem os biólogos, de humanos e plantas já avançou. Olhando a coisa da nossa perspectiva, até porque, óbvio, plantas não têm sistema nervoso e, portanto, não contam com perspectiva própria, é como se o velho Homo sapiens assumisse o papel da velha e boa seleção natural. Aquele inexorável processo que leva à multiplicação dos seres vivos que são talentosos na arte de sobreviver e principalmente na arte de se reproduzir mais do que a concorrência. No caso dos seres humanos que escolhem plantar determinada semente e não outra, estão selecionando, daí o nome do processo, os vegetais que terão mais chance de deixar a descendência na geração seguinte. Até poucos anos atrás, tal seleção era feita puramente na base do olhômetro, ou gostômetro, quando falamos de plantas que servem de alimento. O sujeito via quais plantas tinham características desejáveis, sabor agradável, polpa firme, produção abundante e rápida de frutos, etc. E decidia multiplicar justamente essas. E não a de gosto amargo, que apodreciam rápido, lógico, de preferência no seu quintal. No fundo, esse processo consiste em olhar a variabilidade genética natural das plantas escolhidas, determinar o que interessa à nossa espécie e favorecer a reprodução apenas das que carregam as características que podem nos ser úteis. Às vezes, esses traços são tão exagerados, eles são exagerados de tal maneira que após o efeito cumulativo de séculos e até mesmo milênios de seleção artificial, ou seja, seleção natural conduzida pelo homem, o vegetal em questão perde a capacidade de sobreviver na natureza, ou pelo menos não consegue competir de forma bem sucedida com as outras espécies. Chegando a esse ponto, temos a domesticação propriamente dita. Um exemplo clássico vem de novo do Oriente Próximo, o local de origem do trigo e da cevada. Agradeçam aos sumérios pela cervejinha, pessoal.
Quem vê aquelas lindas imagens de campos de trigos, né, com espigas maduras e recheadinhas de grãos, balouçando ao vento, como se dizia o pessoal do século XIX, né? Em geral não se dá conta que a cena romântica seria um desastre para qualquer vegetal que se preze. Para qualquer vegetal selvagem que se preze. Se suas sementes estão maduras, meu filho, o negócio é deixar que elas caiam no chão e germinem o mais rápido possível. Do contrário, adeusinho. O negócio é deixar agora a próxima geração de trigo. De fato, era isso que o trigo selvagem fazia, estrilhaçando automaticamente suas espigas, mas havia alguns cereais com alterações genéticas, né, cujos grãos continuavam lá em pé, de bobeira. Foram esses exemplares que os primeiros cultivadores do crescente fértil passaram a propagar preferencialmente, né, depois de comer a maior parte deles, dando origem ao trigo domesticado. O caso do cereal que acabou gerando o pãozinho nosso de cada dia se encaixa num espectro variado de efeitos ligados à domesticação, dos quais nem todos são tão extremos assim. O mais comum é que plantas domesticadas produzam frutos maiores e concentrem muito mais certos tipos de nutrientes, em especial carboidrato, gordura ou proteína, de modo que as selváticas não produzem tanto. Na Amazônia, esse é o caso da pupunha, Bactris gassipais, que hoje faz sucesso gastronômico por seu palmito, apesar de ter sido domesticada por causa de sua madeira e de seus frutos. Certas variedades humanizadas, entre aspas, de pupunha produzem frutos até 20% maiores do que as formas selvagens. Alguns tipos da planta possuem frutos mais ricos em óleo, enquanto outros são valorizados pela quantidade de amido, que permite que sejam fermentados. As diferenças ao grau de dependência das populações vegetais, ou seja, o quanto elas precisam de nós para sobreviver, levam alguns especialistas a falarem de graus de domesticação. Haveria cultivos semi-domesticados, cujas características genéticas já carregam a marca da seleção por parte dos humanos, mas que ainda se viram bem sem uma mãozinha humana, sem a mãozinha dos primatas eretos pelados que somos nós. Além dos plenamente domesticados de que já falamos acima. Um inventário recente dos vegetais amazônicos que possuem populações cultivadas, ao menos em algum grau, o que inclui plantas semi-domesticadas, das quais acabei de falar, chegou a um número potentoso, nada menos que 83 espécies nativas. 83 espécies nativas. Dá um trabalho considerável estimar onde e quando tais espécies começaram seu relacionamento com o ser humano, porque o calor, a umidade da bacia amazônica não são exatamente amigáveis quando o assunto é a preservação de restos vegetais com milhares de anos de idade, ao menos com tamanho e forma reconhecíveis, como folhas, caules inteiros, por exemplo. Isso significa que os primeiros registros das plantas domesticadas, que são claramente oriundas das florestas muitas vezes, né, acabam vindo de regiões até que insuspeitas, como a da costa desértica do Peru. Simplesmente porque naquele clima seco, os resquícios vegetais se preservam melhor. Não é por acaso que foi nesses mesmos locais peruanos que algumas múmias pré-colombianas espetaculares foram descobertas. Na prática, portanto, dados arqueológicos obtidos naquelas paragens meio nada a ver sugerem fortemente que a domesticação inicial aconteceu bem antes, longe dali, de forma que houvesse tempo para que a variedade cultivada se difundisse de seu local de origem para uma nova área. Um jeito de contornar essa dor de cabeça relativa à preservação dos restos vegetais é estudar as, entre aspas, microsombrinhas de plantas. Exemplo, pólen, que pode vir tanto do fundo de lagos quanto de fezes humanas, fitólitos, literalmente pedras de plantas, grãozinhos de sílica, né, presentes nas folhas e caules, que variam de espécie para espécie e também tendem a ser maiores, né, em vegetais domesticados, indicando a presença de atividade agrícola. Grãos de amido, que arqueólogos cuidadosos e sortudos podem encontrar até em dentes de gente que já morreu há milênios. Usar tais metodologias ajuda a tirar um pouco dos holofotes da costa
peruana, né? Ali dos Andes, quando o assunto é o início do cultivo da agricultura na América do Sul. Também algumas datações bem antigas, iguais ou superiores a 8.000 anos da Colômbia, do Equador e do Panamá, por exemplo. Não temos sido tão sortudos no que diz respeito aos achados no atual território brasileiro. Evidências diretas da atividade agrícola são bem mais recentes por aqui, ainda que as indiretas, como a terra preta de Rondônia ou a presença de cerâmica, inovação considerada típica de populações de plantadores, tenham mais ou menos a mesma idade de 8.000 anos. Um detalhe vem ao resgate da reputação dos nossos primeiros lavradores, porém, o conhecimento minucioso da biodiversidade vegetal. Analisando tanto as características morfológicas, né, o jeitão das plantas, quanto o DNA dos vegetais, os botânicos conseguem ter uma ideia bastante boa a respeito do parentesco entre as diferentes espécies e também dentro de uma mesma espécie, sobre como muitas variedades de uma planta domesticada se relacionam entre si. Dá um trabalhão, dá um trabalho do cão, na verdade, montar, né, essa teia de aranha, essa teia de aranha não, dá um trabalho do cão montar essa teia de relações no papel, ou no computador, como fazemos hoje em dia. Mas tal trabalheira dá pistas sobre a região da origem de uma lavoura moderna. Em geral, a regra é clara, como diz aquele ato televisivo. O mais provável é que uma planta hoje cultivada tenha surgido nas redondezas do local onde está a maior variedade de seus parentes selvagens relativamente próximos. Não é muito complicado entender o porquê disso. Em especial quando falamos de lavouras que já tinham se espalhado por uma região ridiculamente grande do Novo Mundo, na época do primeiro contato com os europeus, é o caso da mandioca e do milho, ambos presentes nas três Américas do finalzinho do século XV, o mais provável é que a forma mais primitiva das plantas tenham sido tiradas de seu contexto original, onde havia uma cambada de parentes selvagens em volta, e levadas para regiões onde nunca, jamais tinham crescido naturalmente. Por lá, óbvio, não haveria parentes próximos, o que ajuda a denunciar a origem do cultivo. A comparação pode parecer bizarra, mas a coisa funciona mais ou menos, né? A coisa funciona de uma maneira muito parecida com os idiomas humanos, os quais, como espécies vivas, também surgem e se diversificam no processo de descendência com modificações. Se um linguista extraterrestre pousasse na Terra num belo dia e examinasse a distribuição das línguas faladas pela maioria das pessoas de hoje, né, no continente americano e na Europa, não teria muita dificuldade de concluir que o idioma majoritário dos Estados Unidos surgiu do outro lado do Atlântico e não apareceu na América. E depois que chegou na Europa. Enquanto na América do Norte, né, nosso linguista com anteninhas não detectaria nenhuma fala semelhante ao americano, né, o inglês no caso, mas vamos chamar americano aqui para adotar uma perspectiva alien. Bastaria analisar as línguas faladas nos arredores do Mar Norte, o holandês, o dinamarquês, dialetos do alemão, para sacar o parentesco com o inglês, né? Guardadas as devidas proporções, a coisa funciona basicamente do mesmo jeito com as espécies de plantas e animais.